Olá pessoal, tudo bem? Galera do nono ano, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula de filosofia. Galerinha, é o seguinte, quando nós trabalhamos o conteúdo do capítulo 4, no final da aula eu pedi que você fizesse os exercícios da página 61 e 62, tá? Esses exercícios estão aí relacionados ao assunto trabalhado no capítulo 4, que tratava sobre a teoria crítica. Né? Então, nessa aula de hoje, eu vou fazer a correção de algumas questões deste capítulo e também, uma segunda parte desta aula, eu vou fazer a introdução ao que nós passaremos a discutir, especialmente no capítulo 5, tá? Que vai mudar um pouquinho aí o rumo da reflexão filosófica. Tranquilos? Então, por favor, pegue aí o seu livro, página 61. Vamos debater aí algumas questões relacionadas ao capítulo 4 da teoria crítica. Beleza? Pegue esse material de anotação e vamos para a nossa aula. Tranquilos? Vamos lá, então. No primeiro momento, a gente tentar lembrar o seguinte. Nós vimos que, no capítulo 4, teoria crítica, na verdade, foi como se fosse um resultado, né, dos estudos dos pesquisadores daquela conhecida escola de Frankfurt, né, que você anotou aí. Na década de 1920, né, alguns pensadores se reuniram para analisar até mesmo como a sociedade estava se desenvolvendo, como que estava usando o seu aspecto de racionalidade, né, que era até então muito valorizado, né? O ser humano, usando a sua capacidade de razão, ele seria melhor, ele tornaria o mundo melhor. E dentro desse contexto de reflexão filosófica, os pensadores da escola de Frankfurt, né, especialmente Theodor Adorno, Max Horkheimer, que nós estudamos na aula passada, Walter Benjamin, Erich Fromm, entre outros, chegaram à conclusão que essa capacidade de razão toda, dizendo que o ser humano, sendo esse ser puramente racional, ele tornaria o mundo melhor. Mas não foi isso que foi visto ao longo do tempo, né? Muitas barbáries, muitas situações violentas, domínios de populações sobre outras, de nações sobre outras, né? Diversos conflitos foram acontecendo. E onde estaria essa racionalidade? Né? Então, esses pensadores trouxeram essas reflexões. E aí nós concluímos abordando até o aspecto da indústria cultural, né? Que nós vivemos num mundo onde a produção em larga escala daquilo que a gente chamaria de cultura passou a ser como se fosse mercadoria, né? As artes, as obras produzidas sofreram influências a tal ponto de que até o artista acaba produzindo, não todos, tá? Acaba produzindo uma obra já tendo uma perspectiva econômica sobre aquilo e não um aspecto puramente cultural. Beleza? Vamos ver então o exercício número 1, a página 61 do seu livro. Eu projetei aqui o meu livro, tá? Para a gente usar como base, para a gente fazer essa discussão filosófica aí, beleza? Essa questão é interessante que ela aparece aí, né? Tá indicada, caiu uma questão no Enem, que você vai ver que é possível você responder com muita tranquilidade esse tipo de questão. Vamos lá, então. Diz assim o texto. Imagine uma dica, né? Especialmente, você vai dizer assim, professor, mas eu ainda vou demorar para fazer o Enem. Calma. Mas uma dica para você ter mais facilidade para responder uma questão do Enem. Olha só. Primeiro, vamos aqui no que está pedindo. O que eu tenho que tirar de informação do texto? Vamos ler aqui. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é um ou uma. Então, eu já tenho que estar atento. Quando eu ler o texto, eu já tenho que buscar alguma informação a respeito da liberdade de escolha. Beleza? Vamos lá, então. O texto diz assim: hoje, a indústria cultural assumiu a herança civilizatória da democracia de pioneiros e empresários, que tão pouco desenvolvera
uma fineza de sentido para os desvios espirituais. Todos esses livros, todos são livres para dançar e para se divertir, do mesmo modo que, desde a neutralização histórica da religião, são livres para entrar em qualquer uma das inúmeras seitas. Mas a liberdade de escolha da ideologia, deixa eu selecionar aqui, mas a liberdade de escolha da ideologia, que reflete sempre a coerção econômica, revela-se em todos os setores como a liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Vamos lá. Nós vimos aí no texto que fala assim, liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. A liberdade de escolha na civilização ocidental, de acordo com a análise do texto, é o quê? É um legado social? Ora, a liberdade de escolha é um legado, ou seja, foi deixado pela sociedade para o indivíduo? Não. É um patrimônio político? É aquilo que a gente tem dentro da política? Será? Outra, produto da moralidade. O que tem a ver a moralidade? Estabelecer ou criar as possibilidades de liberdade de escolha do indivíduo. Conquista da humanidade, você ficaria até tentado marcar isso aqui. Mas vamos ver o que diz na letra E. Ilusão da contemporaneidade. Por que uma ilusão? Veja no finalzinho do texto. A liberdade de escolher o que é sempre a mesma coisa. Ou seja, a sociedade contemporânea, segundo o texto, né, e conforme aquilo que a gente estudou, e se a gente observar o texto de Adorno e Horkheimer, né, essa liberdade de escolha seria, na verdade, uma ilusão. O indivíduo acabaria escolhendo aquilo que os outros querem que ele escolha. Só que ele não se dá conta disso, tá? Porque ele já foi até anulado dentro dessa sociedade contemporânea. Então, resposta correta aí, você marcaria, ou vai marcar, a letra E. Beleza? Vamos para o exercício número 2, também é de análise de texto. Vamos lá. Aqui nós temos o texto. No texto a seguir, Walter Benjamin, pensador da Escola de Frankfurt, reflete sobre a arte contemporânea. Leia o texto aí e responda o que se pede. O texto diz assim: a obra de arte, por princípio, foi sempre suscetível de reprodução, ou seja, está sujeita a ser reproduzida. O que alguns homens fizeram podia ser refeito por outros. Assistiu-se em todos os tempos a discípulos copiarem obras de arte a título de exercício. As técnicas de reprodução são, todavia, um fenômeno novo, de fato, que nasceu e se desenvolveu no curso da história, mediante saltos sucessivos separados por longos intervalos, mas num ritmo cada vez mais rápido. Prosseguindo, com o advento do século XX, as técnicas de reprodução atingiram tal nível que, em decorrência, ficaram em condições não apenas de se dedicar a todas as obras de arte do passado e de modificar de modo bem profundo os seus meios de influência, mas de elas próprias se imporem como formas originais de arte. Vamos entender do seguinte modo. Segundo Walter Benjamin, ao longo da história da humanidade, a gente percebe que a arte está também sujeita, né, à reprodução. Tá? E essa obra aí, escrita, né, por Walter Benjamin, é justamente uma análise sobre a obra de arte na era da reprodução. Ou seja, nós vemos um mundo em que a arte passa a ser reproduzida de maneira muito rápida. Né? Ou seja, o sujeito já não tem mais aquela preocupação com a criatividade. Ele produz a arte já com a intenção de que aquilo seja reproduzido e publicado para o maior número de pessoas possível. Vamos lá. Qual é a principal característica da obra de arte contemporânea apontada aí por Walter Benjamin? A principal característica que a gente nota aí, né, é que essa obra de arte ela passa a ser vista como algo sujeito a essa reprodução. Né? Ou seja, o indivíduo não tem mais a preocupação em criar.
ele tem a preocupação em reproduzir e copiar. Letra B. Vamos colocar aqui a letra A, aqui, caso você depois tenha interesse em anotar aí. Né? A resposta da letra A está projetada aqui. A reprodutibilidade em alta escala, de tal maneira que a autenticidade ou a originalidade da obra perde o valor. Boa parte das obras de arte contemporâneas é criada visando a reprodutibilidade massiva, isto é, sua criação se realiza sob a lógica do capitalismo como mercadoria, que busca atingir o máximo de consumidores. Letra B. A letra B diz assim, a mudança descrita de produção da arte obedece a qual tendência geral na sociedade contemporânea? Vamos lá. Segundo o texto, e aquilo que a gente estudou da sociedade contemporânea, essa produção da obra de arte, ela passou a ter uma mudança de tendência. Ela tende a ser, ela tende a atender, tende a sustentar aquela preocupação de massificação da sociedade contemporânea, ou seja, tratar como uma massa. O indivíduo perde a sua originalidade, perde a sua particularidade, em detrimento da massa, de um todo. Então, você pode anotar o que está aí na letra B. Tá? A massificação, de acordo com Adorno e Horkheimer, visa ao consumo e ao controle da sociedade. As obras de arte transformam-se em produtos para serem consumidos massivamente como qualquer outra mercadoria. A letra C pede assim, cite um exemplo artístico desse fenômeno. Você pode citar aquilo que você pode observar no dia a dia, né? Músicas, filmes, outras obras que a gente pode estar, a própria indústria cinematográfica também, que é uma garantia, né, de um exemplo desse fenômeno na sociedade. Tá? E aqui você pode colocar cinema, televisão, conforme você acha que for correto. Beleza? Vamos para o exercício número 3. Exercício 3 diz assim, com base nas ideias de Erich Fromm, analise a charge e responda às questões. Vamos lá, então. Essa tirinha é bastante interessante. Se você observar aí, temos alguns personagens que mostram algumas realidades. Tá? Vamos lá, então. Letra A. Na sociedade contemporânea, qual dos personagens dessa charge seria mais valorizado? Ora, está explícito aí na imagem, não é? Aquele que tem maior capacidade de compra, de consumo, ele passa a ser visto com mais valor no meio social. E segundo Erich Fromm, como nós estudamos, na sociedade contemporânea aí que a gente está vivendo, o ter passou a ser mais importante do que o ser. O ser passou a ser deixado em segundo plano e o ter assumiu uma proporção muito maior em relação ao indivíduo, em relação ao ser. Qual é o equívoco? A letra B agora. Podemos colocar aqui também a resposta da letra A, se você quiser anotar aí no seu caderno, tá? Aqui. A letra A. As pessoas, a pessoa, né, que pode adquirir mais mercadorias e participar da sociedade de consumo é mais valorizada no meio social que nós estamos aí. Tá? A letra B. Qual é o equívoco cometido nessa valorização? Como eu já disse, o equívoco cometido é que o ter passou a ser mais importante do que o ser. Beleza? Ou seja, o indivíduo, ele se identifica mais, ou melhor, ele considera e valoriza, dá mais importância àquilo ou àqueles que têm as coisas. Ou seja, os bens materiais, quanto mais posse o indivíduo tiver, ele vai ser mais valorizado, mais reconhecido e mais aceito no meio social. E isso, segundo Erich Fromm, acaba substituindo, né? Deixando o ser de lado e colocando como parte central o ter. Beleza? Vamos para a questão de número 4. A número 4 diz assim, estabeleça uma comparação entre a charge e o pensamento de Herbert Marcuse. Vamos lá, então. O que você pode observar nessa imagem aí? O que você pode notar? Se nós prestarmos atenção,
temos aqui uma série de indivíduos, cada um no seu mundinho, na sua redoma de vida. Né? Cada um isolado de um meio social. Mas, ao mesmo tempo, esse mesmo indivíduo aqui, se nós observarmos, ele está usando algum, sei lá, um celular, alguma coisa de tecnologia aí, ao mesmo tempo, ele não vai se sentir isolado. Ele vai se sentir parte de um grupo, ou ele está inserido num grupo, está conversando com aqueles que a gente chama de amigos, né? Ele não está isolado. Né? Então, a comparação que a gente pode estabelecer aí é que nós estamos vendo aí indivíduos, né, que estão teoricamente isolados, mas que, na verdade, ele pode se sentir inserido num grupo. Mas nós vamos analisar isso sob o aspecto de Herbert Marcuse, que vai dizer assim: o sistema social teria tornado uma grande máquina tecnológica de controle e dominação, que o ser humano teria abdicado da satisfação plena de suas necessidades e dos seus desejos, subordinando-se aos interesses da sociedade tecnológica. Ou seja, o indivíduo, ele mesmo estando isolado, mas ele vai se sentir parte, porque a sociedade tecnológica mostra isso. Né? O indivíduo, ele, não, eu estou reunido com o meu grupo de amigos, eu tenho um grupo tal, mas cadê o grupo? Fisicamente não se encontra, não tem necessidade. Porque a sociedade tecnológica do mundo contemporâneo transformou essa capacidade do indivíduo. Beleza? Vamos para o próximo, para a gente concluir aqui. Analisar o exercício número 5. Número 5 diz assim: o individualismo tem imperado nas relações humanas contemporâneas. Você consegue perceber isso? Que no mundo contemporâneo está sendo cada vez mais disseminados condutas, estímulos, né, de comportamentos individualistas. Você tem notado isso? Tá? Em geral, as pessoas têm buscado satisfazer apenas os próprios interesses, sem se preocupar com a necessidade do outro. Temos aqui uma afirmação, que na sociedade que a gente vive, cada vez mais está imperando interesses individuais, né? Ou seja, estimula-se o individualismo. E aquilo que é da coletividade, do ser social, da relação com o outro, passa a ser descartado. Né? Então, eu defendo só os meus interesses, o outro que resolva a sua vida. Só que esse exercício você vai aí redigir um texto, né, argumentar e discutir aí, né, abordar, expor a sua opinião de como o individualismo contribui para a manutenção da lógica do ter. Ou seja, que relação que a gente pode estabelecer entre o individualismo que impera no meio social com a lógica do ter. Você tenta fazer você com certeza tem que tentar fazer uma relação disso aí. Ou seja, o indivíduo, né, aquele que defende seus próprios interesses, que evita aquilo que é coletivo, com certeza ele não vai se preocupar com as necessidades alheias. Se ele tem as suas necessidades já abastecidas, satisfeitas, ele não está nem aí para o outro. Né? Então, a lógica do ter é também um dos reforços da sociedade individualista, que cada vez mais isola o indivíduo de um contexto social e coletivo. Beleza? Meus queridos, eu vou terminar a correção por aqui, porque a gente já vai fazer uma introdução ao que nós discutiremos no capítulo número 5, tudo bem? Vou colocar aqui a aula e a gente já prossegue, beleza? Muito bem. No capítulo 5, agora você pega seu livro aí lá na página 68, tá? Página 68. Aqui nessa página, nós vamos fazer uma introdução ao assunto que trabalharemos no capítulo 5, que eu vou começar nessa aula e terminarei na próxima. Tá? Esse tema que nós vamos discutir vai ser necessário bastante atenção, tá? Porque vai se tratar, especialmente no capítulo 5 aí, de um assunto chamado fenomenologia. Tá? Um nome estranho, talvez não muito familiar para você ainda, né? A partir de agora você vai ter
algumas informações a respeito desse tema, fenomenologia, que eu vou explicar com mais detalhe ainda nas próximas aulas, tá? Na próxima aula especialmente, mas já vamos ter uma rápida noção. Se eu digo assim, fenomenologia, é estranho o nome, mas vamos tentar entender de maneira bastante simples do seguinte modo. Fenomenologia, vamos juntar duas palavrinhas aí, então, fenomenologia. Se eu vou estudar fenomenologia, tá? Eu estou fazendo logia, que é o estudo do fenômeno. Aí vem a pergunta: o que é um fenômeno? Fenômeno, provavelmente você já ouviu falar, né, sobre fenômeno, né? Por exemplo, está chovendo, fenômeno da natureza. Mas a palavra fenômeno aqui, eu quero que você tenha claro que é como se fosse um acontecimento. Tá? Então, estudo de um acontecimento, estudo de um fenômeno, né? Então, fenomenologia seria estudo do acontecimento. Só que é o seguinte, nós vamos estudar fenomenologia não como o estudo de um acontecimento qualquer, tá? Mas um estudo do acontecimento das coisas na mente do indivíduo. Então, seria o estudo daquilo que ocorre na mente do indivíduo, que é chamado também de fenômeno. Tá? Mas esse aspecto da fenomenologia, a fenomenologia enquanto um estudo do fenômeno que ocorre na mente do indivíduo, ela vai ser abordada por um pensador chamado Edmund Husserl, que nós trabalharemos na nossa próxima aula. Aqui, então, a nossa reflexão de agora é a respeito do tema que aparece aí, na abertura da unidade 3, a consciência e a existência. Vamos lá, então. O que seria consciência de algo? Isso mesmo. Consciência pode ser entendido como estar ciente de algo. Tudo bem? Por exemplo, você tem um nome, tá? Então, quando alguém ou qualquer outra pessoa próximo a você, chega até você e próximo, ou sei lá, está no meio de outro, junto com outras pessoas, e pergunta quem é o fulano, se for o seu nome, você vai com certeza responder, sou eu. Por quê? Porque você tem ciência de que aquele nome pertence a você. Tranquilo? Um outro aspecto que a gente vai continuar a reflexão aqui agora, a existência, tá? Consciência e a existência. Existência seria, então, estar aí no mundo, tranquilo? Mas como ter ciência de estar aí no mundo? O que significa ter ciência de que eu sou no mundo e não apenas estou no mundo? O que significa realmente existir nesse mundo e ter consciência disso? Vamos ler um trechinho do texto aqui que aparece na introdução, para a gente só fazer uma rápida reflexão sobre isso. Ações repletas de significado. Esse texto está aí na página 68, tá? Diz assim: a existência humana não é simples como a dos outros animais. Como assim, professor? A nossa existência é tranquila. Não, mas vamos refletir a partir do seguinte modo. O ser humano é aquele ser que, usando a sua capacidade de razão, é aquele que reflete sobre a sua existência no mundo. Portanto, a existência humana não é uma simples existência. Ela é uma existência um pouco mais complexa do que a dos outros seres. Vamos lá, então. Nós não agimos apenas obedecendo a instintos. Quase sempre nossas ações estão repletas de significados. Refletimos sobre elas com frequência. Ponderamos se o que fazemos é certo ou errado, se prejudica ou favorece alguém, se faz o bem ou provoca o mal. Temos a todo instante de tomar decisões, resolver problemas e avaliar as nossas atitudes. Boa parte do nosso comportamento é consciente. Enfrentamos as coisas boas e ruins que acontecem na nossa vida, refletindo racionalmente sobre elas. Mas também somos sentimentos, emoções, instintos. Ficamos tristes, angustiados e assustados. E podemos até sofrer. Vamos lá, então. O ser humano, nós vamos entender aqui, a partir desse capítulo
5, que nós discutiremos na próxima aula, é aquele ser, né, que está aí no mundo, mas é capaz de refletir sobre a sua própria existência. Ou seja, é aquele que vai fazer alguns questionamentos. Ele não vai simplesmente existir como os demais seres que não têm a capacidade de razão. Então, quando a gente faz alguma coisa, quando a gente decide por alguma coisa, decide fazer alguma coisa, nós temos consciência daquilo que estamos fazendo. E nós temos como refletir sobre aquilo. Essa reflexão, esse processo de pensamento, é o que ocorre na mente do indivíduo. E essa possibilidade de estar ciente de si no mundo. Tá ok? Então, na nossa próxima aula, eu vou aprofundar essa ideia, especialmente abordando o pensamento de consciência e essência a partir das ideias de Edmund Husserl, quando nós falaremos detalhadamente sobre fenomenologia, que é o estudo dos fenômenos que ocorrem na mente do indivíduo. Só que nós vamos ver que esses fenômenos são provocados por muitas coisas, tá? Esses fenômenos são estimulados e eles ocorrem na mente do indivíduo. Tranquilos? Portanto, na próxima aula nós vamos ver que fenômeno não é só aquilo que acontece e que pode ser percebido por meio dos sentidos. Mas fenômeno, segundo o conteúdo que nós estudaremos aí, né, a fenomenologia, é aquele estudo dos fenômenos que ocorrem na mente do indivíduo, que são estimulados por diversas coisas. Tudo bem? Na próxima aula a gente conclui esse assunto. Um forte abraço, bons estudos. Recomendo a todos vocês, leiam o capítulo 5, tá? Faça algumas anotações aí no seu caderno para a gente discutir na próxima aula. Beleza? Tchau, galera. Um forte abraço, bons estudos. Fiquem com Deus. Tchau.